A tecnologia, ela determina duas coisas muito importantes na economia e na organização social. A primeira delas é o patamar de produtividade, ou seja, quanto trabalho é necessário para obter uma quantidade X de riqueza. Hoje, esse patamar de produtividade é muito mais alto do que qualquer pessoa, qualquer economista do século XX pôde imaginar. A segunda coisa que a tecnologia está intimamente relacionada é a divisão do trabalho. A gente está debatendo isso aqui, certo? A gente está dizendo que uma sociedade industrial altamente automatizada produz uma economia de pessoas desocupadas ou então ocupadas em setores menos rentáveis. É isso que degrada o nosso poder de compra e, consequentemente, desaquece as economias, né? E, na verdade, os keynesianistas, os economistas liberais tradicionais estão encontrando um grande muro para o desenvolvimento econômico, porque a partir de certos padrões de produtividade, a indústria para de funcionar como um motor do desenvolvimento econômico, porque ela não emprega mais como empregava, não gera renda mais como gerava, e, na verdade, tem contribuído para a acentuação das desigualdades. É só a gente pensar, por exemplo, no Jeff Bezos, o dono da Amazon, que hoje é a maior economia do mundo, aliás, a maior empresa do mundo, que supera em valor a economia do Brasil inteiro, ou seja, o faturamento da Amazon, da Apple, do Facebook é maior do que o produto interno bruto do Brasil. Não por coincidência, todas essas empresas são empresas do conhecimento, indústrias do conhecimento. Ou seja, esse novo patamar de produtividade, ele está restrito a uma elite econômica e tecnológica que está conseguindo um poder absurdo. O Jeff Bezos pode se tornar o primeiro trilionário da história. Se o bilionarismo já é uma deformação grave do capitalismo, o trilionarismo chega a ser infame, né? Eu gostaria na verdade, recapitular a ideia de que a tecnologia e a automação sempre fizeram parte da história do capitalismo, mas antes mesmo do capitalismo já interferiam na economia e causava disrupções profundas e mudanças na forma de ser. Então, isso que a gente está enfrentando agora, na verdade, não é nenhuma novidade. É um processo histórico que, claro, que vai ter suas especialidades e vai ser completamente diferente de tudo que já aconteceu, mas é fruto de um processo que vem sido uma série de sucessões de disrupções tecnológicas e de mudanças. Eu e a Tamara, a gente estava conversando sobre o arado de ferro, por exemplo, que no início das civilizações, quando a gente aprendeu a moldar os metais e pegar a força muscular animal para poder fazer agricultura, isso produziu excedentes que fizeram aflorar o comércio, que fizeram aflorar a própria civilização. Então, essa mudança tecnológica simples, que foi o arado de ferro, foi disruptiva para a sociedade. Permitiu que as pessoas pudessem ocupar outros papéis na sociedade. Da mesma forma que, por exemplo, a automação associada à primeira revolução industrial, por mais que ela seja sempre descrita a partir das suas influências no ambiente urbano, ela não pode ser completamente compreendida também fora do contexto da automação no campo, porque foi a automação na agricultura que permitiu que as pessoas pudessem fazer um êxodo rural, se urbanizar e construir uma civilização com menos agricultores, mas com mais professores, mais advogados, mais burocratas. Ou seja, produzir uma sociedade liberal, industrial, mas que, para ser viabilizada, precisou que as pessoas deixassem o campo. E, para isso, a automação e o ganho de produtividade na agricultura foi absolutamente fundamental. Só que agora o que está acontecendo é que a própria indústria está se automatizando. E agora, se a agricultura e a indústria estão automatizadas, para onde é que a gente vai enquanto massa trabalhadora? A gente está vendo nessas configurações do capitalismo que a gente está indo para a autonomia, para os serviços, para o comércio, para o desemprego. Porque agora pode ser que nos próximos anos a pessoa de realizações médias não tenha nada a vender que vale o dinheiro de ninguém. E a irrelevância econômica ela é mais perturbadora do que a exploração. Não estou querendo ser apocalíptico aqui, porque, na verdade, essas tecnologias elas não são de todo mal. Elas são instrumentos que podem e devem ser usados para reverter esses ganhos de produtividade para a sociedade. A gente tem que imaginar, e aí a importância da imaginação, porque essas estruturas ainda não existem,
mas estruturas políticas, econômicas, jurídicas, educacionais, para adaptar as pessoas a essas novas necessidades. A gente teve uma onda de automação no século XX, que foi uma automação mecânica, robótica, ou seja, que era sobre a interação do maquinário com o mundo físico. Mas agora, a segunda onda de automação, ela tem a ver com a inteligência artificial e com os algoritmos. E alguns novos empregos que até então não eram vulneráveis à automação vão passar a ser. E eu vou dar um exemplo aqui da minha profissão. Eu sou professor. E hoje, por mais que a gente não perceba isso com clareza, a educação está altamente automatizada. Todo mundo conhece empresas gigantes de venda de aula online. O que é o professor Jubilu de biologia, por exemplo, ou esse universo gigante de aulas no YouTube? Isso é o que significa automação na educação. Então, assim, esses novos dispositivos de inteligência artificial vão, na verdade, surpreender a gente na variedade de usos que eles têm. Imagine um livro didático com inteligência artificial, por exemplo, com habilidade para falar e para responder perguntas sobre o conteúdo. Imagine uma sala de aula com uma inteligência artificial integrada. Isso tudo é possível hoje. Não é acessível hoje, mas é possível hoje. Deixou de ser um problema técnico e passa a ser uma escolha política. Então, essa nova onda de automação, ela vai atingir as profissões que fazem as atividades repetitivas. E a educação, ela vai ter que se reinventar. Eu não estou dizendo aqui que ela pode ser substituída por um livro didático que conversa. Eu estou dizendo que o professor precisa entender que a função que ele desempenhava, que é dar uma aula repetitiva para esse ano agora, e ano que vem dar essa mesma aula para as pessoas que são um ano mais novas, isso acabou. A função do professor como uma pessoa que está lá para repetir informações deixou de fazer sentido. A gente precisa se reinventar e essa reinvenção passa por muitos níveis da sociedade. É isso que torna ela difícil, mas ao mesmo tempo os ganhos dessa transformação são tão empolgantes que é bom a gente se empolgar mesmo em fazer isso.